Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Board Podcast. Estou aqui ao lado de Rivânia Queiroz e hoje nós vamos conversar sobre segurança jurídica no mercado imobiliário. Onde estão os riscos e, ao final, quem paga essa conta? E nós temos hoje a grata satisfação de ter aqui conosco Dr. Vanberto Costa, reconhecido advogado civilista, processualista, há quase 20 anos militando na advocacia paraibana, especializado também no direito imobiliário, atendendo clientes, adquirentes, incorporadoras, enfim, um estudioso da cena do mercado imobiliário. E João Pessoa, a Paraíba, a partir de João Pessoa, vive um mercado extremamente aquecido. E esse aquecimento pressupõe cada vez mais cuidado, zelo, cautela, enfim, a tão propagada segurança jurídica. E é isso que nós, desde já, saudamos o Dr. Vanberto, também abrindo aqui para saudação de Rivânia Queiroz e agradecendo, Vanberto, a sua presença. Vanberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. A gente hoje vem conversar sobre segurança jurídica e aí a gente deixa o microfone aberto para você saudar aqui a nossa audiência. Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Rivânia, Glauco, em nome de Rui também, que não se encontra, mas é um dos grandes pilares desse Paraíba Business, esse que inclusive talvez seja o principal portal envolvendo a economia, né, e o mercado imobiliário do estado da Paraíba. Então, você fala bem porque o Paraíba Business, que aquele canal, é o padrinho do Board Podcast, que hoje é um produto diretamente atrelado ao Paraíba Business para gerar cada vez mais conteúdo e informação no nosso mercado. E o bacana disso, Glauco, é justamente esse link, né, com o Paraíba Business aí. E eu acho que essa ideia, parabenizar vocês pela ideia, eu acho que traz, né, o dia a dia, o foco de informações que, na verdade, eu, como espectador do Paraíba Business, né, agora do Board Podcast, né, e aí é um prazer imenso, né, extremamente lisonjeado com esse convite, para que a gente possa trazer algumas informações elucidativas sobre o mercado imobiliário. Um mercado que, inclusive, hoje é extremamente pungente, né, o mercado de João Pessoa, a gente tem o hiperaquecimento, né, as transações extremamente dinâmicas, céleres, e isso a gente tem que ter muito cuidado com essas transações imobiliárias, né, visando justamente buscar e assegurar essa segurança dessas relações jurídicas, né. E tratar de segurança jurídica, né, no mercado imobiliário de maneira geral, é importante que a gente fique atento a algumas situações, né. A primeira delas é que a segurança jurídica nada mais é de que a gente buscar garantir que o que foi prometido vai ser entregue. Basicamente isso, né? A gente trazendo uma linguagem bem casual e popular, seria assegurar que aquilo que foi garantido seja entregue, né? Então, o primeiro pilar disso daí é o registro de incorporação. A gente precisa que os empreendimentos, né, as incorporações imobiliárias, eles tenham o seu registro de incorporação, que é basicamente aquela autorização legal feita em cartório para que os incorporadores passem a vender as unidades, né? Você fala de forma específica de venda de lançamentos. Perfeito, tá certo? Perfeito. Eu falo especificamente daqueles empreendimentos com seus lançamentos. Então, essa incorporação imobiliária, esse registro dessa incorporação imobiliária é o primeiro patamar, né? A gente seria tem o primeiro situações... passo. Primeiro passo, perfeito. Então, as incorporadoras que desejam ofertar unidades no mercado precisam inicialmente ter o seu registro de incorporação. A gente sabe que em algumas situações no mercado existem aqueles termos de reservação de unidade, né? Aqueles termos de reservação de unidade nada mais serve para que você assegure um direito futuro, mas a venda propriamente dita só mediante o registro da incorporação. Né? Esse termo de reserva é bom ressaltar que desde que não contrarie o previsto na lei de condomínio e incorporação imobiliária, né? Perfeito. Desde que não venha como um instrumento para burlar o espírito do contrato. Perfeito. Até recentemente a gente tem um estudo que a gente fez a respeito disso, um artigo que a gente tratou a respeito disso, e é importante deixar claro que esses termos de reservação de unidades não podem ser utilizados para venda e comercialização de unidades propriamente ditas, tá? Isso daí, de fato, eu vou de encontro ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei 4591/64, que é a Lei da Incorporação Imobiliária. Inclusive, acarretando em crime contra a economia popular, né? Então é importante a gente estar atento a essas informações, né? Ô, Roberto, eu como leiga, eu entendo que comprar um imóvel é uma das coisas mais arriscadas que tem
para uma pessoa. Você passa a vida, muitas vezes, né, juntando dinheiro, você pega aquele dinheiro para comprar um imóvel. Para o cidadão comum, como ele pode estar mais preparado para fazer uma compra bem feita? Muito importante a tua pergunta, né? A gente está lidando e está tratando com o direito, né? Com o sonho de muitas pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. E assim, quando você fala, olha, é muito complicado, de fato, para a gente que não é do mercado, que a gente é leigo, a gente tem essa preocupação e tem que ter mesmo, tá? A gente está com um mercado extremamente competitivo, um mercado extremamente dinâmico e a quantidade de oferta de unidades é muito grande e eu tenho várias construtoras que ainda, inclusive várias construtoras novas no mercado, então a gente tem que estar muito atento, de verdade. Então assim, eu diria que é um conjunto de fatores, tá? Eu diria que para que a gente faça uma aquisição com segurança, a gente tem que fazer acima de tudo, tem que ter uma orientação de um advogado, tá? Isso é importantíssimo. Mas quem não tem sua qualificação específica, tem alguns pontos importantes que a gente precisa saber, né? Primeiro deles é fazer uma busca no mercado. Primeiro ponto, saber a credibilidade da consultora, ver há quantos anos aquela consultora está no mercado. Isso é o básico, tá? Segundo, a gente fazer uma busca na matrícula do imóvel, lá, a gente puxar a matrícula do imóvel, verificar se já há um registro de incorporação, como eu trouxe inicialmente, informar se de fato aquela obra está afetada, e aí é outro requisito que a gente traz sobre segurança jurídica, tá? Afetação patrimonial é um regime jurídico próprio que faz por onde segregar aquele empreendimento das outras obras da construtora, tá? Da incorporadora. É outro ponto de segurança jurídica que a gente está respondendo no teu questionamento, que a gente tem que estar atento, né? A isso daí. Então, fazer esse levantamento de documentação é o ponto básico, tá? A gente fazer uma busca, não só em cartórios, mas uma busca de certidões, de uma maneira geral, do judiciário paraibano, tá? Para verificar se tem demandas judiciais, como é que está a situação financeira da empresa. Vários fatores que a gente pode fazer. E certidões cartorárias também de protesto, analisar. Certo. Você trata aqui a segurança jurídica sendo gerada através de uma diligência prévia. Perfeito. É a chamada due diligence, né? Que a gente faz, esse termo jurídico que a gente utiliza, mas nada mais é que uma auditoria, né? A gente faz uma verdadeira auditoria. A gente busca cartórios de registro, busca cartório de protesto, a gente faz um levantamento de certidões de demandas judiciais, tá? Que possam incorrer em algum risco dessa operação. Então a gente faz uma verdadeira auditoria dessas certidões. Então, existe confiança, excesso de confiança muitas vezes no mercado? Existe. Ao ponto de dispensar todos esses cuidados? Pois é importante tu falar isso daí, porque o que é que acontece? O mercado hiperaquecido dessa forma, todo mundo acha que tudo tende a dar certo, mas não é bem por aí, tá? A gente tem que estar muito atento, que a gente já viu algumas experiências de mercado. Conta aí, sem citar os detalhes. Um caso real, sem precisar dizer quem é ou qual é. Eu acho que é fácil de falar, né? A gente tem alguns empreendimentos que a gente advoga para os condomínios, que a gente precisou constituir associações para terminar as obras, tá? A gente recentemente está finalizando uma operação dessa e por uma situação de mínima due diligence, essa obra não foi para frente, ela foi paralisada, tá? Então, acontece, o mercado acontece. E os riscos dessas operações no mercado, né, o mercado dessa forma que está, a gente que, você, sobretudo, né, que atua como corretor de imóveis, você vê o quão dinâmico e quão rápido essas transações imobiliárias, inclusive de aquisições de terrenos, né? E às vezes essas aquisições, elas trazem problemas, né, que vem desde o seu nascidouro de regularização imobiliária, que às vezes a construtora começa a comercializar no mercado sem fazer uma regularização prévia. Então tem que ter muita atenção com relação a isso daí, né? Se eu for comprar um imóvel na planta, para comprar um imóvel na planta. O primeiro ponto é o seguinte, para aquisição propriamente dita, a gente precisa, como eu te falei, né? O primeiro documento é a gente pedir o registro de incorporação imobiliária. É a garantia de que eu tenho um memorial de incorporação registrado. É a garantia de que eu tenho um projeto aprovado, que eu tenho um alvará de construção propriamente dito. E aí, atrelado a isso daí, a gente precisa que os contratos de aquisição, né, as promessas de compra e venda, né, de imóveis em construção, tenham suas garantias também, tá, gente? Isso é muito importante. Certo, deu errado essa obra. Por algum motivo, o que é que eu, que comprei esse imóvel, qual o caminho que eu tenho que percorrer?
o caminho bem longo, viu? A verdade é essa, não é tão simples. Quando a gente faz umas travas contratuais, e aí eu digo, né, que nesses contratos a gente precisa criar umas travas contratuais, umas garantias contratuais. Uma delas que eu falei foi o patrimônio de afetação, né? É a garantia de que aquela empresa pode quebrar, mas aquela obra tem condições de subsistir. Se tiver condições de subsistir, aquela obra sendo superavitária, as outras obras, e a gente tem exemplos práticos aqui, né, na cidade, as outras obras podem até não dar continuidade, mas essa com patrimônio separado, então a gente tem a garantia dos adquirentes de que aquela obra, os débitos daquela obra estarão vinculados somente àquela obra, e não de outras incorporações. Mas o espírito do patrimônio de afetação foi uma lei que alterou a 4591, não é isso? Perfeito, perfeito. É uma lei própria, na verdade. Que alterou algum dispositivo, acrescentou. Que ele acrescentou. É a Lei 10.931 de 2004, né? Essa lei do patrimônio de afetação, ela acrescentou dispositivos dentro da lei de incorporação, né? Mas os critérios da lei são cumpridos em sua totalidade pelas incorporadoras? Algumas... E eu vou mais direto. Em relação, acho que eu não sei se é um comitê de credores. Entendeu? Comissão de adquirentes. Comissão de adquirentes, que vai fiscalizar justamente isso aí. A É aplicação do recurso naquela obra, né? Sobre isso, Humberto, há esse cumprimento? Pois é, isso é um requisito legal, tá? Isso aí, a lei de incorporação é bem clara, né? Para fazer valer o patrimônio de afetação, porque é uma averbação específica na matrícula, tá? Após a incorporação, faça a averbação do patrimônio de afetação vinculado. Isso é uma garantia, tá? Primeiro ponto é esse. E não deixa de ser um gravame também, tá? Isso é um gravame na matrícula do imóvel, mas é um gravame a favor dos adquirentes. O que é que acontece? O primeiro requisito quando você faz esse patrimônio de afetação é fazer a constituição de uma comissão de adquirentes, né? Junta a totalidade dos representantes, faz uma nomeação de membros de uma comissão e esses daí ficarão com a função de fiscalizar as obras do empreendimento. Inclusive o cumprimento de cronogramas, inclusive com solicitação. Reuniões periódicas, com a solicitação de documentações vinculadas a obras, inclusive se tiver atraso de obra, eles fiscalizando para que a incorporadora dê continuidade. A função é totalmente bem ampla mesmo, fiscalizatória, tá? Então, isso é interessante quando você fala, né, pegando um gancho do que tu falasse, se isso tem sido cumprido ou não. Esse empreendimento que a gente fez a destituição da incorporadora, por exemplo, tinha patrimônio de afetação, mas não tinha comissão de adquirentes. A gente teve que fazer o papel inverso, teve que fazer a constituição da comissão de adquirentes, constituir uma associação e a partir daí a gente criar uma personalidade jurídica propriamente dita para fazer a destituição da incorporadora de uma obra que estava parada há 4, 5 anos no mínimo. Fica a dica, então, da importância de observar se está constituída a comissão de adquirentes. Mas ainda sobre garantia de obra, garantia do cliente, do adquirente. Seguro de obra tem sido comum? Qual a sua opinião? Protege, de fato, quem investe, o adquirente, também a incorporadora? Vamos lá, seguro de obra é uma coisa extremamente importante. Tá? Mas não é uma realidade aqui do mercado paraibano. Não é uma coisa que é barata. E assim, eu só tenho visto o seguro de obra propriamente dito de algumas empresas que têm o seu compliance bem definido, né? A gente tem algumas empresas aqui na Paraíba bem conhecidas que elas são auditadas, né? Por várias empresas e há uma exigência de seguro de obra. Então a gente só tem seguro de obra vinculado a essas empresas que são auditadas ou, em sendo o caso, para aquela situação de investidores, né? Investidores que compram áreas caríssimas e exigem um seguro de obra, né? Mas tratando de seguro de obra, o que seria esse seguro de obra? Eu ia né? fazer essa pergunta, eu por acho exemplo. O que é esse seguro, né? Vamos tirar desse juridiquês, né? Eu acho que a gente está muito desse juridiquês aí, vamos tirar. O seguro de obra nada mais é uma garantia de que, primeiro, havendo atraso de obras, existe um valor financeiro para ser aportado para assegurar, que é o seguro chamado seguro garantidor, ou como os bancos chamavam, seguro pré-chambista antigamente, né? Então, eu tenho seguros vinculados a vícios construtivos, eu tenho seguros vinculados a eventuais atrasos de obras que aconteçam, e aí o seguro serve para garantir a conclusão dessas obras. Eu tenho seguros vinculados a danos de terceiros, a responsabilidade civil. Então, esses seguros são bem amplos, tá? E esse preço chega em quem compra? Pois é, né? Tem que chegar, né? A verdade é essa. Então, assim, eu estou vai ser... imóvel, eu vou também pagar por esse seguro? Então, quem paga é a incorporadora, mas com certeza vai ser embutido no preço, porque não é um seguro barato, é um seguro que é renovado anualmente, tá? E essas apólices de seguro, quando a gente trata, a gente precisa, inclusive, a comissão de adquirentes, quando eu falo de patrimônio de afetação, se a obra for afetada,
tem que, inclusive, exigir essa situação, né? Quando a obra é segurada, é preciso que ela exija anualmente a renovação da sua pólice. Isso é muito importante, porque às vezes faz 1 ano e não renova, porque não é barato. Mas o preço com certeza vai estar agregado no valor da unidade. E para quem está nos assistindo, Vanberto, dá para identificar, antes de realizar um investimento, a questão da segurança, se aquele empreendimento é realmente seguro como investimento, e a questão do seguro de obra é uma garantia máxima? É um diferencial? O seguro de obra, de fato, é um diferencial, tá? Como eu te falei, não é uma realidade do mercado de João Pessoa, tá? O mercado paraibano, de uma maneira geral, não é uma realidade. Isso em algumas capitais do sul, propriamente do sudeste, isso é uma coisa obrigatória, tá? Onde eu tenho uma velocidade de construção, então os seguros de obra acabam ficando mais barato, mas condicionando que essas obras vão ser entregues. Então eu falo de investimento muito alto, né? No mercado paraibano não é uma realidade. Deveria ser, né? Mas como é que a gente identifica uma obra que tem seguro? Na verdade, é veiculado, né? No momento que tem contratualmente, a gente tem que ter essas amarrações no contrato, né? A gente elabora contratos de promessa de compra e venda, e quando a obra ela é segurada, a gente precisa estar atento que no contrato precisa ter essa previsão, inclusive com a identificação da pólice, da empresa que fez, da instituição bancária que garantiu aquela pólice, né? Então, isso tudo tem que estar vinculado no contrato, não basta uma simples oferta, né? E aí a gente vai pela relação do consumo propriamente dita, né? Aquelas práticas abusivas que às vezes você oferta uma coisa, mas entrega outra. Então tem que estar muito atento com relação a isso daí também. Ô, doutor Vanberto, mercado aquecido, empresas de fora buscando o mercado de João Pessoa, né, de estados vizinhos e de outros até, de outras regiões do país. E aí falou agora há pouco sobre compliance, sobre governança, por exemplo, né? Essas auditorias externas, ela, na sua opinião, tende a gerar também mais confiança, mais segurança e, na sua opinião, como advogado imobiliarista, há uma tendência, você recomenda que as empresas sigam por esse caminho, porque tudo, na verdade, se afunila em questões de mercado. Então você precisa ter uma empresa que gere confiança para o cliente adquirente, e o cliente adquirente, dependendo do produto, às vezes nem está mais aqui, são clientes, são pessoas de fora da Paraíba, de fora do Nordeste, de fora às vezes até do país. E aí se trata também de ter uma governança própria, ter uma auditoria externa permanente, é algo também que facilita o mercado, facilita a comercialização daquele lançamento, daquele produto? Sem dúvida. Essas auditorias externas, eu diria que para o investidor fora do estado e principalmente para o investidor fora do país, é fundamental, tá? Quando a gente tem algumas empresas de renome que fazem essas auditorias externas carimbadas, a gente tem uma facilidade muito grande. Eu me recordo agora recentemente, eu estava numa operação imobiliária com um investidor e a gente fez a apresentação da empresa, trouxe toda a documentação da empresa, e aí quando a gente apresentou que essa empresa tinha sido auditada, basicamente o investidor chegou para mim e disse: você poderia ter pulado tantas etapas se você tivesse me dito que essa empresa tinha sido auditada, né? Então, assim, eu estou falando de investidores do mercado estrangeiro, tá? Estou falando de pessoas de Portugal, Espanha, italianos. Então, isso traz muita credibilidade. E aí acaba sendo um diferencial para as consultoras que se atentam a isso daí, tá? Isso é muito importante. Diante, então, dessa sua informação, vamos só assistir aqui um pouco um dos parceiros nossos, do nosso Board Podcast. Viva Bananeiras do jeito que a sua vida pede, no Ravel. Um empreendimento com vista privilegiada do pôr do sol, piscina aquecida em uma excelente localização. Ravel. É da LCA. Sequenciando aqui com o Dr. Vanberto Costa, advogado imobiliarista, eu vou direto ao assunto. Em relação a atraso, a gente falou muito aqui vem falando até agora em imóveis lançados, a venda de imóveis na planta. Sob atraso na entrega do imóvel, o que é aceitável e o que não é? Vamos lá. Outro ponto que é importante na hora da pactuação, né, dessas aquisições é o contrato, né? O contrato, a lei dos distratos propriamente dita, ela tem algumas previsões contratuais com relação a atraso de obra.
Então é importante a gente estar atento que no contrato é importante que essas previsões estejam dentro do contrato, né? Então, quando eu tenho eventual atraso de obra superior a 180 dias, que é o nosso prazo de tolerância. 180 dias, esses 180 dias são úteis ou corridos? São 180 dias corridos, tá? Então, qualquer incorporação que ele estabeleça um prazo de 3, 36 meses, 48 meses, 60 meses, eu tenho um prazo de tolerância que é aceitável, são os 180 dias, tá? 180 dias corridos. Então, esses 180 dias é perfeitamente previsível, então pode acontecer. Então, a construtora pode se fazer valer desse direito de 180 dias. Passou disso daí, a gente tem que ir para o regramento da Lei dos Distratos, que diz que se não for motivo de rescisão contratual, ou seja, se você permanecer com a unidade, você pode cobrar atraso de obra. E aí é 1% sobre o valor efetivamente pago, tá? Porque Mas alguns contratos prevêem 0,5%. tem essa previsão de 0,5%, mas aí a gente vai... O que é que vai prevalecer? A gente deve prevalecer duas situações. Se for pós-lei dos distratos, o regramento é de 1%. Anterior, eu poderia fazer uma previsão inferior a 1%, tá? Então tem essa discussãozinha sobre o prazo interregnum de vigência da nova lei dos distratos, que na verdade nem é tão nova, né? Já tem aí quase 10 anos. E o que é que um comprador ele não pode deixar de questionar num contrato? As suas garantias contratuais, tá? Eu acho que o ponto mais importante é esse. A gente sabe que na maioria desses contratos são contratos de adesão, né? Mas são contratos de consumo. E aí, algumas situações específicas, como garantia de prazo de entrega de obra, é importante ter dentro do contrato. É importante a gente estabelecer a garantia de que a obra vai ter o patrimônio de afetação, como eu tinha falado previamente. Os dados relacionados ao registro de incorporação, tudo isso aí é importante ter. Algumas situações de garantias de vícios de obra propriamente dito, os prazos de garantia, e aí um manual do proprietário vinculado a isso daí. Então, algumas situações que precisam ter, tá? Além das multas contratuais e penalidades, que eu acho que isso aí é o que engloba mais como um todo, né? Agora, Vanberto, tem também quais as garantias da incorporadora, junto ao cliente adquirente, que está entrando no empreendimento. Se há um risco para o adquirente, há também um risco para quem incorpora. E aí também quais as obrigações do cliente adquirente, seja um consumidor final, seja com o perfil de investidor para obtenção de algum resultado lá na frente, de alguma forma, tá certo? Nessa aquisição, qual a obrigação dele e quais as garantias da incorporadora, do incorporador? Vamos lá. As garantias da incorporadora, eu acho que quando a gente trata dessa segurança jurídica, né, a gente falou agora há pouco da questão do seguro, né? É uma coisa muito importante, que a gente não tem na realidade, mas é uma coisa que precisa ser implementada, que isso passa a ser uma exigência dos consumidores. Os consumidores estão mais exigentes. Garantia, tá certo. Talvez falamos bastante sobre isso. Mas a obrigação, a principal talvez seja de pagar, não é? Perfeito. O preço. Perfeito. Mas ele tem uma obrigação prévia para que ele tenha as garantias de que ele realmente fez a diligência dele. Ele precisa se certificar. Ele precisa evitar que algumas situações de fraudes, tá? Então a gente precisa que ele faça um levantamento prévio de todas as certidões. Não é simplesmente aquela figura do passado, Não. do terceiro de boa-fé, de forma mais menos comprovada, vamos dizer assim. Com um mero contrato, hoje não, você tem que ter todo esse cuidado para poder ser compreendido como terceiro de boa-fé. O próprio Código de Processo Civil mudou isso, né, na última passado, reforma. A gente teve, inclusive, uma edição da chamada lei, né, do terceiro de boa-fé, no terceiro adquirido de boa-fé. Então, ele traz algumas situações específicas que você precisa garantir de que você buscou informações. Então, aquilo que antes seria uma benesse, uma situação favorável, hoje você tem que buscar. Você não pode alegar qualquer situação de que você não tinha conhecimento se você não foi buscar o mínimo Na possível, verdade, né? dá para evitar o risco, dá para a gente reduzir, né? Minorar os riscos, perfeito. Não existe... Eu posso ser compreendido como um não terceiro de boa-fé se eu adquiri um imóvel na planta e não observei se tinha um registro de incorporação. Perfeito. Raciocínio perfeito. Exatamente isso. Da mesma forma que quando eu não verifico que na matrícula do imóvel ou na incorporação a construtora tem as suas certidões positivadas. Várias situações que podem, inclusive, né, dificultar a continuidade da obra. Propriedade a penhora, riscos, exato. Porque você hoje, quando você faz o registro do memorial... Não tiver afetado, por exemplo. Não tiver afetado. Porque hoje, quando você faz o registro do seu memorial de incorporação no cartório, que é o chamado registro de incorporação, nesse registro você pode vincular as suas certidões, tem seu histórico. E lá você vai saber quantas demandas ele tem, por exemplo, dentro do judiciário. Então é muito interessante você ter isso daí, para não que seja alegado uma situação de não terceiro de boa-fé.
Você foi bem feliz nessa colocação aí. Doutor Vanberto, Rivânia, me permita. Existe no mercado hoje uma situação de clientes, a prática de permutas imobiliárias, áreas onde o cliente pega seu terreno, sua área e permuta com determinada incorporadora por unidades construídas, dependendo da situação, uma permuta por um percentual onde vai ser pago financeiramente, de acordo com o fluxo da obra. E a gente observa que você tem especializado bastante, né? A gente tem observado e conversado e ouvido muito no mercado a estruturação do seu escritório, também por meio da empresa que você construiu nesse sentido, que é a Siqueira e Costa, na estruturação desse tipo de negócio, que vai da identificação da área, né, até a compra da área com um grupo de investimentos, participando junto com sua empresa, né, até a permuta com determinada construtora, enfim, gerando toda a viabilidade e segurança jurídica, né? Me fala um pouco sobre, até para que o mercado compreenda e outras pessoas também possam, né? A gente tem essa obrigação, se sente, né, Roberto, de às vezes passar um pouco dessas experiências para que outras pessoas também possam absorver e adquirir essa competência e trilhar, às vezes, o mesmo caminho. Claro. E é importante demais, tá? Eu acho que essas empresas, né, esses grupos que são formados para investir, né? Vou ser mais direto, você tem um grupo de investidores à disposição do mercado? Mais ou menos isso. A gente tem uma empresa que desenvolve negócios imobiliários, né? Você bem conhece. A gente... De fato, eu tenho uma equipe para isso, né? Eu tenho um sócio que é do mercado imobiliário, então ele faz a captação da área. A gente, na sua grande maioria, a gente regulariza essas áreas, porque eu acredito que 60% do mercado imobiliário, das áreas do mercado imobiliário aqui, necessitam de regularização, talvez até mais, tá? Então a gente faz a regularização dessa área, a gente desenvolve um negócio, qual é o produto adequado para aquela área, a gente faz o estudo de mercado propriamente dito, a gente, com um grupo de investidores que a gente tem, faz a aquisição dessas áreas e desenvolve um negócio para fazer a permuta propriamente dita. Então a gente faz desde a aquisição da área, a regularização da área, até o desenvolvimento final para a entrega da unidade propriamente dita para o investidor, né? E aí a gente faz isso daí, né? E aí é interessante, até uma dica para os espectadores, né? Com suas garantias contratuais, obviamente, mas a gente faz na modalidade de sociedade em conta de participação, né? A SCP. A famosa SCP, perfeito. E é uma empresa, é uma sociedade, melhor dizendo, uma sociedade simples que não tem registro na junta comercial, mas é um contrato de investimento, tá? E esse contrato de investimento talvez seja para aquele investidor mais audacioso no mercado, né? Falando dessa forma, é a melhor modalidade que a gente tem de investimento, porque você vai comprar um metro quadrado pela aquisição do terreno bem mais barato do que qualquer tabela zero, tabela de investidor que uma construtora possa ofertar. A gente, de fato, traz investidores que eles possam comprar e passar a ser a figura do terrenista, né? Então, uma modalidade bem diferente. Em que momento, assim, você deve procurar um advogado para ver todas essas questões e se sentir mais seguro? Pois é, essa pergunta, né? Não estou vendendo, obviamente, nenhum serviço, não. A gente está dizendo que a necessidade do advogado, eu acredito que tem que ser desde o nascedouro do negócio, né? No desenvolvimento do negócio, para que ele tenha realmente uma due diligence específica com relação à aquisição daquela área, para saber se tem irregularidade, para que a gente não corra, por exemplo, problema de falsificação de documentação, que inclusive recentemente teve no mercado isso, né? A gente teve algumas áreas que estavam sendo vendidas por terceiro, por procurações falsas. Que era o que a gente vinha conversando há pouco tempo aqui nos bastidores, né? A questão das fraudes. E eu conheço situações específicas disso aí, até com parceiros, né? Com corretores que passaram por uma situação dessa, né? Bem complicado mesmo, né? Então, é sempre ficar atento a isso. Eu acredito que a figura do advogado, por si só aqui, é fundamental, né? Então, seria interessante desde o começo. No nascedor do negócio. Pensou em fazer o negócio, já tem um advogado para se resguardar. Na verdade, é o mais coerente, né? Nessa modalidade de investimento que você fala, vem suprir também uma realidade do mercado, que foi o aumento, né? A valorização do mercado, tornando os investimentos um pouco mais... o aumento no valor do metro quadrado, afastando algumas pessoas do poder de compra. E aí
nessa modalidade de comprar o terreno, faz com que o mercado local, quem tem alguma reserva, possa voltar a investir e ter uma margem de resultado que justifique. Inclusive, de uma forma, você poderia explicar melhor, Humberto, de uma forma até mais reservada, a partir do momento que você pode se manter oculto, sem obrigação legal, sem responsabilidade técnica, não é isso? Mediante a SCP. Esse grande lance da sociedade em conta de participação é que eu tenho a figura explicando mais essa sociedade, né, esse contrato de investimento. Eu tenho a figura do incorporador, que é o meu sócio ostensivo, e tenho a figura do sócio investidor, que é o sócio participativo, né? Então, o sócio oculto, né, o sócio investidor, ele não responde por entrega do empreendimento, ele não responde por vícios construtivos, ele não é responsável pela contabilidade, balanço, não é responsável por absolutamente nada fiscal. Então, toda a figura da administração da obra, da incorporação, da construção, da responsabilidade perante terceiros é exclusiva do sócio ostensivo, né? Então, essa modalidade, ele vem facilitar, é um contrato que visa facilitar e acelerar, né, a agilidade suficiente para que você traga essas transações imobiliárias e faça isso em tempo muito hábil, entendeu? Mas assim, é importante que nesses contratos da SCP a gente traga algumas garantias. Por quê? Porque nessa modalidade a gente já tem uma situação de que a área vai ser escriturada diretamente para o nome da SPE, da SPE. Então essa sociedade, para fins específicos... A SCP já prevê que aquela área que está sendo adquirida vai ser escriturada numa SPE, que é uma sociedade de propósito específico, específica, criada especificamente para aquele empreendimento. Perfeito. E aí, segurança em cima de segurança. Segurança em cima de segurança. A SCP não é utilizada como instrumento de segurança, mas a SPE é criada como um dos instrumentos de segurança da SCP. Além de situações de garantia, como fiança dos sócios da sociedade, tá? A gente, né, é importante que nesses contratos de sociedade enquanto participação, a gente estabeleça essas garantias. Os sócios pessoas físicas garantem aquela operação. Isso é muito importante. Então, a gente linka essa situação de constituição da SPE, a gente tem um benefício fiscal, porque se o meu sócio investidor for uma PJ, por exemplo, e aí é uma consequência da reforma tributária, se meu sócio investidor for uma pessoa jurídica, essa distribuição de lucros ou que seja a liquidação da sociedade, ela vem para dentro do seu patrimônio PJ livre de tributação, tá? Se eu sou pessoa jurídica, né? Então, já é uma economia tributária muito grande, tá? A questão de que eu não preciso, eu vou fazer a aquisição, vou fazer o aporte financeiro dentro da SCP para que a SPE faça a aquisição da área, eu já tenho outro benefício de que eu não preciso gastar com escrituração nem registro daquela área, tá? Então... Porque vai direto para a SPE. Perfeito, perfeito. E aí a obrigação, nesse caso, vamos considerar que seja uma incorporadora do sócio ostensivo. Perfeito. Sócio ostensivo como incorporadora, ela que é responsável por gastar com escrituração, né? O que você está querendo dizer, olha a importância do que o Dr. Humberto está dizendo. É diferente você chegar à pessoa física, ou até por meio de sua pessoa jurídica, comprar um terreno, escriturar no seu nome, tendo a despesa de ITBI e emolumentos cartorários, para depois dar o segundo passo que pode ser dado com essa estruturação que você realiza via SCP já direto, tudo casado ali. Então esse é o trabalho do desenvolvimento, entre outros, que sua empresa desenvolve, estruturando e gerando também economia. Perfeito. A ideia é justamente essa, é que a gente faça um núcleo de negócios propriamente dito, né? De que o investidor tem o retorno da sua operação imobiliária, e aí a gente trabalha com retorno de 2,5, às vezes até 3, o retorno da operação imobiliária, porque ele está comprando o preço do metro quadrado como terrenista, propriamente dito. Ele está aportando um valor financeiro para fazer aquisições das áreas, né? E essas áreas vão ser permutadas com incorporadoras. Então é um benefício muito bom, né? Humberto, Quem domina isso, né? Da SCP pode ter um grande aliado. A gente já entendeu aqui que às vezes o barato sai caro, né? Verdade, Então, quem assistiu aqui ao nosso podcast entendeu que o mais importante é procurar um advogado, é saber o que tem no contrato, né? Quais são suas cláusulas. E também a gente deixa aqui o podcast para que você possa encaminhar para um amigo, para que você possa assistir novamente e comentar nas nossas redes sociais. Isso. E se você estiver buscando a compra de um imóvel, realização de um investimento e de repente assumindo um risco que não entende, é a figura do advogado.
é a figura do corretor de imóveis registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que vai lhe auxiliar. E o mercado de João Pessoa, o mercado paraibano, é um mercado que contém excelentes corretores de imóveis, excelentes profissionais, cada vez mais advogados, se especializando na área imobiliária para gerar todo esse cuidado, toda essa segurança jurídica, que foi o tema hoje nosso do Board Podcast, e que o Dr. Vanberto Costa, com muita competência, nos trouxe hoje aqui a análise desse tema, repito, tão importante. Agradecer ao Dr. Vanberto. Então, não esquece, assiste, compartilha e continua aqui seguindo a gente, o Board Podcast nas redes sociais. Muito obrigada, Vanberto, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Eu sei que o tema é muito coerente, tá? E muito atual. E eu acredito que se a gente tratar sobre investimento, daria um outro podcast, né? O assunto é muito longo. A gente tenta trazer alguns pontos específicos, né, que são importantes. E me coloca à disposição, tá? Quem quiser tirar alguma dúvida, esclarecimento, a gente está aqui disponível e à disposição para esclarecer o que for necessário. Desde já agradecendo a participação e muito lisonjeado pelo convite. Muito obrigada.